Olá, estamos novamente com você com o nosso Sindicefaz Revista, o programa do Sindicefaz para os trabalhadores e para os fazendários, abordando os temas de nossos interesses, tratando da vida dos trabalhadores, dos seus direitos, dos seus benefícios, criticando quando os governos atacam os nossos direitos, como acontece agora nesse momento. Queremos ter você sempre conosco, participando do nosso programa, contribuindo, sugerindo, criticando e compartilhando o nosso programa através das suas redes sociais. Entre em contato conosco através do nosso e-mail, do nosso WhatsApp e nos ajude a fazer o Sindicefaz Revista melhor. Você vai ver no nosso programa desta semana. Sindicefaz realiza seminário sobre fiscalização e conferência reafirma a reforma tributária com foco na justiça social. Mais de 300 fazendários debatem propostas sobre o aprimoramento da fiscalização, aumento da arrecadação e melhoria da remuneração. Sindicefaz aproveita o seminário e lança seu aplicativo de fiscalização. E uma entrevista com o coach Moisés Ribeiro, que participou do evento, ajudando no rumo dos debates e discussões. O nosso Sindicefaz Revista dessa semana está começando, tratando especificamente do nosso seminário de fiscalização realizado no início de novembro. Nós vamos começar o nosso programa dessa semana, que é um programa especial sobre o seminário de fiscalização que nós realizamos nos dias 7 e 8 de novembro no Hotel Sol Bahia Sleep, chamando uma matéria que nós fizemos no evento e que tratou do tema de abertura, da conferência de abertura da atividade sobre reforma tributária, o foco da discussão e a reafirmação da necessidade de o Brasil realizar uma reforma tributária com foco na justiça social. Vamos ver essa matéria. O Sindicefaz promoveu nos dias 7 e 8 de novembro, no Hotel Sol Bahia Sleep, em Salvador, o seminário Reforma Tributária e Justiça Social. Na conferência de abertura, foi reafirmada a necessidade de a reforma que está sendo debatida no Congresso Nacional ter como foco a promoção da justiça social, contribuindo para a redução das desigualdades existentes hoje no Brasil. A reforma tributária ela só vai conseguir vencer esses problemas se ela tiver por foco reduzir esses problemas. Porque, veja, o debate da desigualdade ele não é um debate que está acontecendo no âmbito da reforma tributária. O que se tem falado como palavra-chave na reforma tributária é simplificação. O Brasil precisa de simplificação? Não temos dúvidas de que precisa. Mas mais do que isso, nós precisamos de um sistema mais justo, menos regressivo, que consiga diluir a carga tributária, que faça com que os ricos paguem mais e os pobres paguem menos, porque hoje no Brasil você tem uma inversão. Então isso precisa estar na ordem do dia dessa reforma tributária. Eu acho que não só é possível, como é necessário. Não adianta a gente polarizar, porque reforma tributária é algo que tem que ter conexão com os valores que a nossa sociedade já elegeu na Constituição Federal. O valor da solidariedade é um valor estruturante, ainda mais para a tributação. Então, ter várias perspectivas, isso significa que tem vários atores interessados e todos têm que se permitir dialogar nesse contexto. O que eu acho que é importante, com a desigualdade que o Brasil tem hoje, quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da extrema pobreza ou mesmo da pobreza, não tem como isso não estar no centro da discussão. O nosso sindicato vem contribuindo para que mudanças na tributação criem um cenário favorável a uma melhor distribuição da renda no país. A entidade discutiu, participou da construção e vem divulgando a reforma tributária solidária como uma melhor alternativa para alcançar este objetivo. O presidente da FENAFISCO comemorou o crescimento do apoio à proposta. É com muita alegria, muito orgulho e com muita esperança que a gente viu essa articulação de vários parlamentares de diversos partidos que subscreveram uma emenda constitucional, uma emenda 178, a PEC 45, que tramita na Câmara e que se baseia
se inspira nos estudos da reforma tributária solidária, né? E colocou um elemento novo no debate, que ainda não fazia parte do debate público sobre a reforma tributária, que estava, digamos assim, dominado pelo tema da simplificação. Essa emenda, baseada na reforma tributária solidária, colocou a questão-chave em debate, que é a injustiça tributária no país. Um país que tributa muito pouco renda e patrimônio, principalmente as altas rendas, o grande patrimônio, as grandes fortunas, e tributa muito pesadamente o consumo, penalizando os mais pobres. Hoje, a reforma tributária solidária já é uma realidade na Câmara Federal, sendo a base de uma emenda assinada por 171 deputados de 9 partidos. Eventos como este, promovido pelo Sindicefaz, podem ajudar no avanço da proposta no Congresso Nacional. Bom, agradecer o convite, saudar o Sindicefaz, a FENAFISCO, e já há uma contribuição muito importante. O núcleo da proposta da oposição ao governo Bolsonaro veio da contribuição da FENAFISCO e do Sindicefaz. Então é uma contribuição muito importante. Claro que na discussão nós incluímos outros dispositivos. A minha expectativa é que o ativismo político dos fazendários permitirá que nós divulguemos, aperfeiçoemos e vamos para a vitória na luta política por uma reforma tributária sustentável, justa e solidária. Como podemos ver, tanto os palestrantes como nossos entrevistados reafirmaram a necessidade de nós termos um foco social na reforma tributária. Muito tem se falado sobre simplificação de impostos e pouco tem se falado sobre a necessidade de nós mudarmos a forma de cobrança dos impostos, onerando mais a renda e o patrimônio, o lucro e o dividendo, e tirando os impostos do consumo que atingem os trabalhadores, que atingem a camada mais pobre da população. Vamos ver agora uma entrevista que nós fizemos com o coach Moisés Ribeiro. Moisés participou do seminário de fiscalização, contribuindo com sua experiência para dar rumo, para dar direção às discussões que estavam ali ocorrendo. Moisés conversou conosco, vamos ver a primeira parte dessa entrevista. Nós estamos aqui com Moisés Ribeiro, prazer tê-lo conosco aqui no evento do Sindicefaz. Moisés participou das atividades do segundo dia do seminário sobre fiscalização e justiça fiscal, contribuindo um pouco com o alinhamento do debate que aconteceu hoje durante o dia em grupos. Nos ajudou muito aqui no início do nosso trabalho, nós vamos conversar um pouco com ele sobre isso. Tudo bom, Moisés? Tudo ótimo. Para mim é um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui servindo, né, os servidores, né, que são relacionados aí ao Sindicefaz. Quero aproveitar o momento para agradecer o diretor, né, o Cláudio Meirelles, não é isso? Pelo convite, né, nós tivemos aí cerca de 300 pessoas num trabalho maravilhoso, e eu posso dizer que eles foram muito generosos, né, na escuta ativa, em estar ali engajados na palestra. Não é uma tradição do movimento sindical fazer ter esse tipo de iniciativa para os seus debates, né? O movimento sindical tem uma dinâmica de vida própria e tal, mas sempre o Sindicefaz tem estado aberto para essas novas experiências. Como é que você avalia essa iniciativa da entidade de trazer um profissional como você para modular um pouco o trabalho do debate? Eu chamo isso de empreendedorismo, né? Porque na palavra entrepreneurship, que é inclusive o que eu trabalho, o empreendedorismo, tem duas, né? Tem iniciativa, que você acabou de dizer, e inovação. Então, eu entendo que aconteceu essas duas coisas, a iniciativa e inovação, em estar trazendo, né, um coach, um consultor empresarial para falar para servidores, né? E nós entendemos que se nós queremos fazer as coisas acontecer, nós temos que pensar sobre as questões, né? Sobre algumas questões que são questões verdadeiramente importantes, né? Então, quando se traz um elemento desse, né, você usou a expressão para alinhamento, né, para nós entendermos que nós vamos trabalhar em prol, né? Porque é muito fácil criticar, é muito fácil apontar, é muito fácil. Agora, propor soluções
partindo de mentes criativas, mentes empreendedoras, que as pessoas confundem empreendedorismo com ser empresário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Existe empresário que não é empreendedor, existe empreendedor que não é empresário. Empreendedorismo é um modo de vida. É você conseguir vislumbrar as oportunidades, você criar caminhos, né, estratégias para você buscar essas oportunidades. É o que nós chamamos de intraempreendedor, alguém que tem uma visão de dono, né? Nós temos, então, no caso, uma organização aqui que tem o quê? Os seus servidores, que tem pleitos, que tem buscas, né? Que precisa o quê? De ideias, né? Colocar ideias para fazer a coisa acontecer. O empreendedorismo, inclusive, envolve duas coisas importantes, né? De um lado, tem que criar ideias, do outro lado, executar essas ideias. Uma pessoa que só tem ideias não é empreendedor. Uma pessoa que só executa também não é empreendedor. Quando você une os dois, até uma definição do Maximiliano, né, você tem os dois, aí você tem o empreendedorismo. Então, trazer empreendedorismo, né, nós colocamos a palestra Liderança Sustentável de Alta Performance, o empreendedor é um líder. E quando você tem, né, mesmo que sejam servidores, né, que se tem uma postura diferente, uma postura de protagonista, não mais naquela coisa de ficar apontando, criticando, mas tipo assumir o controle, né? A tônica da palestra foi essa: assuma o volante de sua vida. Assumir o volante de sua vida significa o quê? Você propor soluções, né? E ter uma clareza de objetivos, saber para onde você vai. Você identificar o caminho. Se está viajando à noite, tem que colocar a luz, tem que acender o farol, luz baixa, luz alta e, fundamentalmente, passar no posto de gasolina, né? Foi a metáfora que foi usada para eles hoje, que quer dizer o quê? Colocar combustível, energia, para fazer com que as coisas venham realmente acontecer. Essa foi a proposta. Agora, Moisés, num ambiente que você tem diferentes graus de reivindicações e segmentos até diferentes dentro da mesma categoria, quais são as estratégias que podem ser usadas para a gente conseguir direcionar todos esses interesses num objetivo específico? Aí nós temos o quê? Alinhar, primeiro, objetivos comuns, né? O que é que se quer em comunidade? Segundo, entender que a comunicação é algo fundamental. E a comunicação não é uma via de mão única, né? Então, é uma via de mão dupla. Significa o quê? Eu tenho um emissor e eu tenho um receptor. Então, eu tenho que entender que, muitas vezes, né, o meu modelo de mundo, a minha mentalidade, o que é chamado de mindset, se ele for um mindset fixo, do ponto seguinte, né? Eu não quero saber o que você acha sobre a situação, nós não vamos para lugar nenhum. Então, a proposta hoje, durante o dia, foi promover o que é chamado de brainstorm, né? Uma tempestade de ideias. Para isso acontecer, o que nós colocamos hoje lá, né? Primeiro, interesse genuíno nas pessoas, isso é fundamental. Segundo, nós estabelecemos escuta ativa, né? Escutar é diferente de ouvir, escutar é compreender, escutar não para responder, mas sim para compreender. Quando eu faço isso, eu passo a entender o que passa pela sua mente, então eu consigo uma comunicação muito mais efetiva, muito mais assertiva. Nós falamos sobre o reconhecimento que algumas pessoas são superiores a nós, sim, em entendimento, em clareza, né? O que as pessoas têm para trazer para nós é algo que pode nos elevar mais ainda. O nosso nível de consciência pode elevar mais quando nós escutamos que o outro tem que trazer, ou está trazendo. E quando nós reconhecemos isso, né, e validamos isso, né, como muito bom, parabéns, ótimo, maravilhoso e tal, nós saímos melhores, né? Então, 1 mais 1 nunca vai ser 2, sempre será 3, 4, 5, né? E falamos sobre perguntas, né? Muitas vezes nós ficamos muito falando, quando na verdade o grande segredo não está nas respostas, está nas perguntas. Já dizia o Peter Drucker, né, o pai do gerenciamento e da administração moderna, né, que tem tudo a ver com o que nós estamos vendo hoje, né? O líder de ontem é o que tinha as respostas. O líder de hoje é quem faz as perguntas certas. E hoje a provocação foi em cima disso, né? Pergunte e veja o que o outro pode trazer. Quando você faz isso, então há a expressão que você usou, um alinhamento, né? Inclusive alinhamos objetivos e valores. Quando há um alinhamento de objetivos e valores, então o trabalho vai fluir muito melhor. Por quê? Porque eu sempre vou respeitar aquilo que vem de você. Esse é um princípio básico para acontecer os resultados.
Nós vivemos uma sociedade hoje bastante intolerante com a opinião do outro, né? Até famílias se dividiram por conta do debate político que a gente teve em 2018. Qual o passo que a gente precisa dar para a gente partir desse só falar, só apresentar suas ideias, para passar a ouvir e a incorporar também a opinião dos outros? Aí nós chegamos no elemento que o Freud diz, né? Ele diz o seguinte: olha, nós queremos engajamento? Uma pergunta boa de coaching, inclusive, né? O que é que nós queremos ganhar numa discussão? Nós queremos ganhar a discussão ou nós queremos ganhar a pessoa? Se nós entendermos que nós queremos ganhar a pessoa e que é isso que vai trazer os resultados, por que as pessoas entram numa guerra, numa discussão, num conflito? Ego, né? O Freud dizia o seguinte: as pessoas têm uma necessidade de se sentirem importantes. Mas às vezes eu quero a importância porque eu quero impor a minha importância a você. Mas quando eu tenho inteligência emocional e reconheço a sua importância, o que eu faço? Eu consigo diminuir essa intolerância da sua parte para comigo. Porque os seres humanos às vezes são animalescos, né? Eles ficam demarcando o território, né? Faz xixi aqui, ali, né? E quando alguém invade, ele morde, né? Ele não tem consciência disso. É inconsciente, não é maldade, é inconsciência, né? É uma defesa natural, né? A lei da sobrevivência. E quando alguém tem inteligência emocional, né, para entender o seguinte: você pensa diferente de mim, que bom, o que eu vou aprender com você? Mas aí eu começo de um alicerce, eu começo de uma base. Qual é a base? Aquilo que eu concordo com você. O fato de eu discordar com você em algumas coisas não significa que eu vou discordar de você em todas as coisas. Mas o que os incautos normalmente fazem quando tem lados opostos, né? Eles usam aquela frase: eu discordo de você, né? Como se aquilo ali revelasse a sua autenticidade, né? Como seu elemento político, como algo que vai fazer e acontecer. Só que ele esquece o seguinte: ele não ganha a pessoa desse jeito. Não ganha a pessoa. Ele pode até ganhar um ego elevado, mas no final das contas o bolso está vazio, então não é muito inteligente. Então, o que nós trabalhamos hoje é justamente o seguinte: você não precisa perder sua autenticidade quando você reconhece que tem posições do outro lado, que são posições que podem, inclusive, favorecer você. Até porque nós não estamos numa guerra, né? Então, essa é uma crença, um mindset muito perigoso. Porque se eu começo a colocar na minha mente que eu estou numa guerra, o que acontece? Todo relacionamento que eu tenho, eu vou querer o quê? Bater, eu vou querer machucar, eu vou querer me defender, eu já estou na defensiva, o tempo todo na defensiva, e aí, resultado, eu vou entender o seguinte: que eu preciso cortar os outros, eu preciso machucar os outros para eu ser bem-sucedido. E não é essa a realidade. Você pode muito bem o quê? Ao invés de fazer muros, você fazer pontes. A ideia hoje foi essa. Como é que você faz pontes? Né? Reconhecendo o quê? A importância que o outro tem. Por exemplo, nessa questão, um dos gaps maiores que nós temos na liderança hoje é a falta de paciência, né? Algo que acomete muito. Eu nem mencionei hoje para as pessoas, mas é algo que a gente pode até mencionar aqui. Aí, quando alguém vem, né, um coach vem falando sobre falta de paciência, eu faço algumas perguntas assim: você tem falta de paciência com seu chefe? Com a autoridade governamental? Você tem arroubos de temperamento com a pessoa, com a sua mãe? Com alguém que... Ou seja, a resposta é sempre não. Por quê? Por que você não tem arroubos de temperamento com essas pessoas? Porque essas pessoas são consideradas por você como pessoas importantes. Então, quando eu falto a minha paciência com você, o problema está com você ou está na importância que eu estou dando a você? Isso, na importância que você está dando. Então, algo para pensar. Mas quando eu entendo que você é importante, né, com tudo aquilo que você tem, que é a história que você tem, né, não importa se o interlocutor seja um analfabeto, ele é importante, porque ele traz consigo algo que vai lhe ensinar. Se você presta atenção naquilo, na opinião dela, por conta do arcabouço, né, de experiência que ele tem, você sai de lá um ser melhor, né? E aí, resultado, você consegue, então, diminuir a sua intolerância, né, paciência zero, né, tolerância zero, e aí você começa o quê? Fazer aliados, né? Nada melhor do que você vencer do que ter aliados. Então, eu vou fazer a próxima pergunta pegando esse final. Sim. No caso do servidor público, que presta um serviço à sociedade,
ele precisa ver o cidadão que procura o serviço público como um aliado? Sim. O nome já diz servidor público. Nada melhor na liderança do que servir. O grande exemplo que nós temos é o mestre dos mestres, que inclusive diz: eu vim para servir. Servir. Então, quando ele entende que ele é um servidor público, está ali para servir, e aí ele entende que, de repente, o aspecto educacional é melhor do que o punitivo, então ele pode, de repente, ter resultados bem melhores para ele, para, né, o contribuinte, para a sociedade, para isso. Eu não estou fazendo juízo de valor, né? Mas quando ele reconhece esse tipo, né, sob essa perspectiva, as coisas sempre funcionam melhor, né? Para ele, para o cenário, para a sociedade, para todo mundo. Interrompendo um pouquinho a entrevista que nós fizemos com Moisés, vamos ver agora uma matéria que nós fizemos no seminário sobre os debates, as discussões, as propostas que foram tiradas no evento e que farão parte de um documento que será entregue à Secretaria da Fazenda do Estado e ao governador no dia 9 de dezembro. Vamos ver essa matéria. O seminário Reforma Tributária e Justiça Fiscal, ocorrido dias 7 e 8 de novembro no Hotel Só Bahia Sleep, em Salvador, reservou um tempo especial para debater temas como a reformulação da GDF do Grupo TAD e proposições sobre aprimoramento da fiscalização, aumento de arrecadação e melhoria da remuneração do Grupo Fisco. A atividade mostrou que a categoria está atenta aos rumos da Cefaz e disposta a retomar sua mobilização. Acredito que a gente está tirando aqui várias lições. Uma, que a categoria ainda é capaz de reagir, que tem capacidade para se mobilizar, e daqui nós estamos tirando propostas que vão ajudar o governo a aumentar a arrecadação. Também estamos tirando propostas que vão garantir à categoria avanço na sua remuneração e na valorização das suas atividades e dos seus cargos, como também acredito que a gente estará aqui fazendo o papel principal da organização sindical, que é mobilizar e fazer a categoria pensar politicamente enquanto classe, enquanto trabalhador. O evento foi um momento singular para a reunião, o debate e a reflexão da categoria sobre seus problemas e de como podemos reagir e ir à luta. A avaliação foi positiva por parte dos presentes. Tem sido um dia bastante produtivo, agregador de informações e valores, fortaleceu bastante a união dos servidores. Acho que o sindicato sai na frente, fortalecendo, inovando, construindo o sentimento coletivo de reflexão sobre o que é a nossa vida na secretaria, qual é a nossa vida, nosso papel social, nossas relações internas. Então, o sindicato está de parabéns. Promotor do evento, o Sindicefaz também considerou o seminário bastante positivo. Diante de uma conjuntura adversa e de dificuldades para debater com os entes públicos melhorias salariais, é uma vitória reunir mais de 300 pessoas durante 2 dias de atividades. Agora é continuar em ação para encaminhar o resultado dos debates. A categoria correspondeu ao chamamento do Sindicefaz, veio em peso ao evento, está aqui participando, propondo sugestões, propondo iniciativas que levarão à frente essas ansiedades que hoje correm entre nós. A expectativa que temos é que saiamos daqui com um plano de ações e esse plano possa ser implementado ainda em 2020. Agora vamos assistir a segunda parte da entrevista com o coach Moisés Ribeiro. Vamos ver. A gente sabe que tem várias coisas envolvidas nesse ato de servir, né? Às vezes o servidor muitas vezes não tem nem condições de servir bem. Mas a avaliação geral que a sociedade tem em relação ao trabalho do servidor público é uma avaliação ruim, muitas vezes construída por uma ideia mal elaborada, até mesmo dos meios de comunicação, que passa sempre o servidor como que ganha muito e trabalha pouco, e também muitas vezes porque a qualidade do serviço público é ruim. Como é que o servidor pode se colocar diante dessa situação que para ele é um problema diário, cotidiano?
falta de condições de prestar um bom serviço versus a imagem que se tem dele na sociedade? Excelente pergunta. Bem, essa coisa do estigma para com o servidor público, ela não é de hoje, né? Ela vem desde os tempos bíblicos, né? Os chamados cobradores de impostos, né? Coletores de impostos, que inclusive, eu não sou pastor, mas eu tenho conhecimento disso, né? Eles eram acolhidos, né? Pelo mestre dos mestres, né? Cristo Jesus. E aí, resultado... mas aí a pergunta que fica é o seguinte: como é que de repente pode se fazer algo que seja completamente diferente, né, nessa questão de servir? Tudo se resume numa frase. Muitas vezes não é o que, é o como. Então ele está lá, precisa fazer o trabalho dele. Existe 150 maneiras de você falar a mesma coisa. Você pode falar uma coisa que seja algo pesado, né, que o cliente, né, do outro lado, né, o contribuinte que seja, ele não vai gostar, né, porque é algo, né, quem é que gosta? Ninguém gosta. Mas da forma como ele fala, da forma como ele trata, da forma, e aí vem uma palavra que, né, ela é maravilhosa: dignidade. Quando você oferece dignidade a uma pessoa, a ponto dessa pessoa se sentir importante, então, os resultados, eles são diferentes, né? Então, muitas vezes, não é o que, é o como. É lógico que é limitado, né? Se fosse fácil, não precisava, né? Existem limites, existem limitações, melhor dizendo, né? Nesse quesito. Então, a recomendação que eu daria é exatamente o seguinte: respira e trabalhe mais o como. Os resultados serão melhores. Moisés, o fazendário, ele trabalha arrecadando recursos. A palavra arrecadar é uma palavra que incomoda os ouvidos de quem ouve. Sim. Pagar impostos não é da nossa tradição. O brasileiro não tem uma tradição de reconhecer o pagamento de impostos como uma coisa que é importante para a vida da sociedade, para a própria sobrevivência dos serviços públicos. E vez por outra, o fiscal ele é mal recebido. Uhum. Como é que o fiscal, compreendendo o seu papel de servir e compreendendo o seu papel de cobrador dos impostos, quer dizer, uma tarefa inglória numa sociedade mal educada, como é que o fazendário pode se portar e pode continuar motivado a realizar o seu trabalho? Bem, nós temos dois itens aí na sua pergunta. Primeiro, relacionamento. Então, no que tange a relacionamento, a regra de ouro aí é que faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Então, de novo, de repente não é o que, é o como, né? A forma como vai trabalhar, a forma como você vai tratar a outra pessoa, né? Mesmo sendo algo que seja indigesto, né? O outro ponto é a questão motivacional. E aí, resultado, a questão motivacional aí, ela não está relacionada ao externo, ao outro, e sim ao interno. Então, o que é que pode realmente motivar uma pessoa de forma sustentável? É o que nós chamamos de identidade. O que é identidade, né? Primeiro, missão, o que é que você faz, clareza disso. Segundo, propósito, né? O que é propósito? É por que você faz. O propósito é quando você tem um sentido, você tem clareza do sentido, do significado. Por que aquilo ali é importante fazer? O papel hoje, né, de um auditor, né, de alguém que vai arrecadar imposto, ele é essencial para a sociedade. A sociedade ela só se mantém, né, a governança só se mantém justamente por causa dos impostos, né? Então tem um propósito aí, né? Aquele imposto vai ajudar, não vamos entrar aqui no juízo de valor do que os governantes fazem, mas é algo que vai fazer com que a comunidade, a sociedade em si seja beneficiada. Visão, para onde você está indo com aquilo que você está fazendo, né? E valores é o que vai guiar você no caminho. Essas 4 coisas são importantes e fazem parte da identidade de um profissional. Então, repetindo, quem é você, o que você faz, por que você faz, para onde está indo com o que você faz e o que é que vai guiar o seu caminho. Quando você tem clareza dessas perguntas que acabaram de ser feitas, inclusive a gente trabalha muito isso no universo do coaching, então a energia e a motivação, ela acontece naturalmente.
Por que uma pessoa trabalha 16 horas por dia, está meramente cansada, e a outra trabalha apenas 8 horas por dia e está estafada? A resposta é essa: propósito. Se você não entende o propósito, o sentido, o significado, não funciona. Uma recomendação de leitura, inclusive, é o livro do Viktor Frankl, né, Em Busca de Sentido. Ele descreve pessoas que estavam num campo de concentração e tinha ali um ritual. Todo dia, 5 horas da manhã, eles tinham que acordar para ir fazer os serviços forçados lá, né? E algumas pessoas, ao longo do tempo, simplesmente sentavam, né, ficavam ali, não saíam, não queriam sair, e todo mundo sabia que na volta essa pessoa não estava lá mais, era a câmara de gás. E por que essas pessoas simplesmente desistiam de continuar vivendo? Ele começou a perceber que faltava nessas pessoas o quê? Um objetivo, um propósito bem definido. Então ele, inclusive, cunhou uma frase que é uma frase para responder a sua pergunta. E a frase é: quem sabe o porquê da vida é capaz de qualquer como. O que significa essa frase? Quando você entende o propósito por trás daquilo que você faz, então você se enche de resiliência, por mais intempérie que você tenha, por mais situações, né, indigestas, né, que inclusive esta é uma, você vai se manter sempre motivado. Aí você vai saber o como, a estratégia para você se manter, né? Então, o grande segredo é o propósito. E a qualificação e requalificação do servidor? Qual o papel que ele joga nesse processo de continuidade? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, frase de profecia, hein? Não é minha, mas meu nome é Moisés, nome de profeta. A frase é assim, ó: daqui a 5 anos você será a mesma pessoa, à exceção dos livros que você leu e das pessoas que você conheceu. Então, 2 coisas são fundamentais para este profissional. Primeiro, os livros que você leu. Significa o quê? Formação, conhecimento. Essa, inclusive, é uma fonte de motivação enorme. Então, o que você está colocando na sua mente? Você está lendo, você está estudando, ou você parou, você simplesmente, né, está lá numa inércia e entrou num processo de estagnação, né? E a outra coisa essencial é o chamado networking, né? A capacidade de você transformar uma rede de contatos numa rede de relacionamentos, né? Os relacionamentos, eles são fundamentais. Como é que é a frase filosófica? Né? O homem não é uma ilha, então nós precisamos estar junto com média de pessoas. E aí esses 2 elementos são essenciais, né? O relacionamento e o conhecimento, né? Na questão do conhecimento, então eu sempre incentivo, né, os profissionais que estão próximos de mim, inclusive, a fazer coaching, né? Coaching é um processo que reúne técnicas e ferramentas capazes de potencializar recursos, acelerar resultados e fazer com que você atinja objetivos mais rapidamente. Eu, inclusive, muito embora sou coach, mas eu sou coachee, que é o cliente do coach, todo 15 dias, porque eu reconheço que eu não posso estar ajudando alguém, não posso estar fortalecido se eu não cuidar de mim. Já dizia o Benjamin Franklin, né, que o maior investimento que você pode fazer e que gera mais dividendos é o conhecimento. Então, o que a gente percebe? Que, infelizmente, uma grande gama de profissionais simplesmente para no tempo e usa aquelas 3 palavras que são fracasso de qualquer profissional. Quais são? Eu já sei. Quando eu entro numa de eu já sei, sinto muito. Está na hora de morrer. Porque a vida é aprender. Bem, você passou esses 2 dias aqui conosco participando desse evento, contribuindo, ouvindo, né, os debates e ouvindo o que as pessoas falam também. E eu comecei a entrevista falando dessa novidade que é o movimento sindical incorporar essas ferramentas de contribuição e ajuda na discussão. Qual a avaliação que você faz nesses 2 dias? Como é que você percebeu essa categoria que está há 5 anos sem reajuste salarial, com a carreira numa certa desmobilização por conta da falta de valorização, e em especial se tratando de uma categoria que é tão importante para o funcionamento do Estado, afinal é do trabalho dela que saem os recursos que garante os outros serviços públicos. Bem, primeiro, ao ser convidado, eu fiquei com receio, né, porque meu público é totalmente diferente deste que eu tive a oportunidade. Mas eu gosto de desafios, né? E vim. Vou lhe confessar que no início foi um tanto complicado. Eu estava preparado para fazer uma palestra e quando eu comecei, eu tive que mudar de maneira espontânea toda a forma de trabalhar. Porque ao invés de estar dando conteúdo, técnica, eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer um alinhamento com o pessoal primeiro. E usei lá umas
4, 5 metáforas justamente para fazer as pessoas, olha, preste atenção que nós vamos falar agora, porque é algo muito importante para que a gente possa ser produtivo. E eu fiquei muito feliz porque eu tive uma grata surpresa de ter aí 300 pessoas altamente generosas, né? Que inclusive são pessoas inteligentes, né? São pessoas que a gente entende que querem aprender, que querem evoluir, que querem continuar. E eu percebi que uma conexão muito boa, né? Uma afinidade que a gente teve. Chegou um determinado momento que as pessoas estavam totalmente conectadas, né? E eu realmente fiquei muito feliz, né, de estar com um público completamente diferente, que no início parecia que a gente já estava até antagonizado, e depois nós entendemos que estávamos ali com um objetivo único, né, que é nos ajudar. E aí foi muito gratificante para mim, e ver no final as pessoas aplicando os princípios que nós colocamos lá, né, e aí o que nós observamos, né, foram muitos grupos produzindo muita coisa boa. O debate foi excelente, foi maravilhoso, baseado no respeito, na consideração, na empatia, na escuta ativa, né? Eu percebi algumas pessoas literalmente pararam para escutar outras, né? O que normalmente não acontece no universo de 300 pessoas. Então eu posso dizer para você o seguinte, que nós tivemos aí resultados extraordinários num curto espaço de tempo. E eu chamo isso de coaching, né? E aí realmente quero agradecer a todos vocês, né, que me deram esse prazer, esse privilégio, e foram generosos, né, foram muito simpáticos, gentis comigo, de ter me escutado durante esse período que eu passei aqui com vocês. Eu desejo sucesso absoluto para todos vocês. Para nós que ficamos na retaguarda desse trabalho, a gente também pode dizer que o público aqui, o qual você falou, gostou muito também das suas intervenções e da sua contribuição. Para finalizar, Moisés, o que é que você deixa para o SINDI-Cefaz em termos de, não vou dizer conselhos, mas de ideias, de propostas, de opiniões? Então, eu não vou deixar conselhos, porque o coach não dá conselhos. Eu vou deixar perguntas. Perguntas para que vocês possam responder, né? Onde é que vocês se veem daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? O que é que vocês acham que tem que fazer para ter melhoria contínua? Como é que vocês podem ajudar esse público que está carente e que precisa de vocês? Que passos que terão que dar a partir de agora para que vocês possam estar numa crescente? Se vocês startaram isto, né, com iniciativa e inovação, um sindicato empreendedor, é este nome que eu vou dar para vocês. SINDI-Cefaz, um sindicato empreendedor, com iniciativa e inovação. Com esse novo chamado, né, com esse novo conceito que vocês têm, com essa nova denominação, o que é que vocês vão fazer a partir de agora, para que vocês possam deixar uma marca indelével, positivamente falando, na mente de todas essas pessoas que estão aí? São perguntas que só vocês podem responder. De volta. O SINDI-Cefaz aproveitou o seminário Reforma Tributária e Justiça Fiscal, que aconteceu lá no Hotel Sol Bahia Sleep no dia 7 e 8 de novembro, e lançou o seu aplicativo de fiscalização. Vamos ver a matéria que nós produzimos sobre esse lançamento. O SINDI-Cefaz aproveitou o seminário Reforma Tributária e Justiça Fiscal, ocorridos nos dias 7 e 8 de novembro, no Hotel Sol Bahia Sleep, em Salvador, para lançar o seu aplicativo de fiscalização. A ferramenta foi elaborada ao longo de mais de 6 meses de trabalho pelo ex-agente de tributos e especialista em soluções de TI, Edbelton Meirelles, que já trabalhou na Cefaz durante mais de 15 anos. Eu também comecei a verificar que vocês têm uma ferramenta, uma ferramenta para simples. Pessoal, a auditoria vocês não pregam. Minha causa santa, tudo bem, não vai ter visto se vocês só pregam. Mano, pessoal, não vale a pena dizer. Então a auditoria do bem está fragmentada. Então vocês estão olhando essas coisas, eu converso com eles, até empresas, que se você olhar, fica bonitinho. Pega a minha vida, casa normal, sistemática. E agora,
muito mais. Estamos acreditando no artigo 81. O aplicativo apresentado pelo colega Ed Belton realiza auditorias, nessa versão inicial, de roteiros de estoque, cálculo de substituição tributária e Simples Nacional. Além disso, permite uma classificação mais extensa e elaborada da situação tributária por mercadoria. O sistema informatizado vai permitir aos agentes de tributos e auditores fiscais terem acesso a uma moderna ferramenta de auditoria. Então vocês têm agora uma ferramenta que é para usar no século XXI. A grande quantidade de dados que vocês vão mexer, vão classificar. É necessário isso. Na hora que é necessário que vocês vão fazer auditoria, não pode ser fragmentado, você olha uma parte, olha a outra, aí você faz auditoria de técnicas, aí você vai fazer uma situação de estoque, se é tributado, se tributário. Antes do lançamento do aplicativo, dirigentes da Secretaria da Fazenda debateram com os mais de 300 fazendários presentes ao seminário os rumos da fiscalização de impostos no Estado, explicando o modelo que vem sendo adotado pela atual administração. O aplicativo de fiscalização que o Sindicefaz elaborou foi um trabalho feito ao longo de mais de 6 meses, que envolveu Edberto, que é ex-agente de tributos da Cefaz, portanto conhece bem a secretaria, além de vários colegas fazendários, agentes de tributo e auditores fiscais que contribuíram para que esse trabalho feito pelo técnico em soluções de TI fosse concluído com aquilo que nós precisamos para o trabalho de fiscalização no dia a dia da Cefaz. O resultado será disponibilizado para todos os fazendários filiados ao sindicato, auditores fiscais e agentes de tributo nos próximos dias, e é mais uma vitória de nosso sindicato, mais uma vitória da nossa categoria. E com isso o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero reafirmar o convite para todos os fazendários se fazerem presentes no dia 9 de dezembro, 8h30 da manhã, lá no prédio sede da Cefaz. Vai ser uma manifestação, uma concentração da categoria para entregar um documento ao secretário da Fazenda. O documento é o resultado de tudo que nós discutimos no seminário dos dias 7 e 8. Contamos com a presença de todos vocês e mais uma vez agradecemos pela sua audiência no nosso Sindicefaz Revista. Peço novamente, compartilhe nosso programa em suas redes sociais para fortalecê-lo e transformá-lo num instrumento de nossa comunicação cada vez mais eficiente. Um grande abraço e até o próximo Sindicefaz Revista.